Fala pessoal, aula 3 do módulo 4, evitando os erros mais comuns que eliminam propostas em licitações. E essa aula que eu considero que você fique atento para também não cometer os mesmos erros que são recorrentes dos demais licitantes. O objetivo é ensinar como evitar os erros mais comuns que levam à eliminação de propostas em processos licitatórios, com exemplos práticos de falhas que podem ser facilmente evitadas. Se você observar o que eu vou passar aqui nesse vídeo aqui e seguir à risca. Quando você decide participar de uma licitação, o objetivo é simples, ganhar o contrato. Todo mundo tem esse mesmo objetivo. No entanto, muitas propostas são desclassificadas antes mesmo de serem avaliadas. E isso geralmente acontece por causa de erros simples que poderiam ser evitados. Hoje vamos focar nos 5 erros mais comuns que podem te fazer perder a chance de conquistar um projeto. Vamos aprender a identificar e evitar os erros, garantindo que a sua proposta passe pela triagem sem problemas algum. Erro número 1. Falha na documentação de habilitação. E a documentação de habilitação, deixei 2 vídeos, mas esse terceiro mais um e-book. Espero que você observe bem essas aulas quando eu falo de habilitação. O que acontece, Lázaro? Um dos erros mais comuns é a falta de documentação correta ou a documentação incompleta. Os editais exigem uma lista específica de documentos e a falha em apresentar qualquer um deles pode levar à sua desclassificação de forma imediata, sem que o pregoeiro precise fazer diligência e inabilitando sem medo de ser feliz ali. Um exemplo prático disso, imagine que você está participando de uma licitação e ao revisar os documentos exigidos, esquece de anexar uma certidão negativa de débitos ou um comprovante fiscal, seja qual for o documento. Mesmo que todo o restante da sua proposta esteja em perfeitas condições, a sua proposta será desclassificada porque esses documentos são obrigatórios, são de caráter obrigatório, não tem como prosseguir sem atender o edital. E como evitar isso, Lázaro? Eu deixo uma dica aqui, leia o edital com atenção e cruze as informações com a lista de documentos exigidos. Faça um checklist para garantir que não faltou nada. Uma dica de ouro aqui, e muitas pessoas acabam adotando, peça para alguém revisar a sua documentação antes de enviar. Às vezes um segundo olhar pode pegar algo que você não viu tempestivamente ali. Erro número 2. Não atender o prazo de entrega. O que acontece lá se não atender? Não cumprir o prazo estabelecido para a entrega da proposta é uma das causas mais comuns de desclassificação. Isso inclui não apenas o horário de entrega, mas também o dia também. Um exemplo prático disso. Você sabe que a licitação tem um prazo até as 17 do dia 10, por exemplo. Você se prepara, mas na hora de enviar percebe que já passou das 17 horas. E o sistema online não aceita mais a submissão. Ou pior, se for uma entrega presencial, o portão já estará fechado. Mas graças a Deus hoje quase 100% das licitações são tudo online, né? Raros os casos ali. E como evitar isso, Lázaro? Defina lembretes no seu celular ou na sua agenda. Quando os prazos são apertados demais, comece a se preparar a proposta com antecedência para evitar imprevistos. Uma dica de ouro que eu deixo para o pessoal é verifique o horário limite da entrega, se é até o final do expediente ou se é algum horário específico para o recebimento dos documentos. Isso é muito importante. Erro número 3, que são um dos mais cometidos, não seguir o formato exigido para a apresentação. O que acontece lá? Muitas licitações exigem que as propostas sejam entregues em um formato específico, seja físico ou eletrônico. Se a sua proposta não seguir exatamente o formato exigido, ela simplesmente pode ser desclassificada. Um exemplo prático disso, o edital diz que a proposta deve ser enviada em formato PDF, mas você envia um arquivo em formato no Word ou em um outro tipo de arquivo não especificado. Isso é o suficiente para desclassificar a sua proposta, mesmo que o conteúdo esteja em perfeitas condições e o seu objeto seja o melhor a ser ofertado ali dentro daquela licitação. Mas Lázaro, como que eu posso evitar esses tipos de problema? É muito fácil. Uma dica extremamente relevante. Preste atenção no formato do envio.
se é PDF, se é físico, se é planilha, etc. O que for. Verifique se há requisitos específicos de quantidade de página ou organização de documentos, né? Uma dica de ouro que eu deixo aqui: antes de enviar, faça um teste de submissão para garantir que o formato esteja correto e funciona como esperado, especialmente se for um envio online, né? Praticamente tudo são online hoje. Tem algumas propostas que pedem sem identificação, então você tem que ler o edital. O erro número 4 também. Proposta com preços irregular ou subdimensionado. O que acontece? Alguns licitantes, com a ânsia de vencer, tentam reduzir tanto o preço da proposta que, no final, ela fica abaixo do que é viável para cobrir os custos de serviço ou de produto. Além disso, ser uma prática arriscada pode levar também à sua desclassificação se a comissão perceber que o preço não é compatível com o mercado. O pregoeiro vai entender que é inexequível aquele objeto ofertado pelo aquele licitante. Um exemplo prático é: você decide oferecer um preço muito abaixo da concorrente para ganhar a licitação, mas na hora de entregar o serviço percebe que não cobriu nem os custos básicos. Ou a comissão desclassifica sua proposta por considerar que o preço está subdimensionado para o serviço ou produto. Ou é aquele assunto que eu falei para você. A comissão tem a total liberdade de avaliar que aquele produto é inexequível para a administração ali, ou o fornecedor não consegue entregar. E como evitar isso? Faça uma análise detalhada dos seus custos e do mercado para garantir que o preço proposto seja competitivo, mas que cubra todas as despesas e ainda garanta o lucro para a sua empresa. Uma dica de ouro: se necessário, consulte profissionais da área para ajustar o preço ou até mesmo usar uma margem de segurança para evitar prejuízos. Erro número 5. A falta de assinaturas irresponsáveis. O que acontece nisso? Parece simples, né? É um erro simples, mas que é muito comum. É deixar de assinar algum documento ou de identificar o responsável correto pela proposta. Isso pode ocorrer principalmente em documentos que exigem assinaturas de pessoas com poder de decisão na empresa ou no projeto. Por exemplo, um projeto arquitetônico ali precisa de um engenheiro que assine ali, não tem, então aquele documento não é válido, né? Um exemplo prático: você envia uma proposta sem assinar a declaração de regularidade fiscal ou não designa o responsável pela proposta como solicitado no edital. Mesmo que o restante da proposta esteja correta, a falta de assinatura pode levar à sua desclassificação. E como evitar isso? Uma dica muito importante: verifique se todos os documentos que exigem assinatura foram assinados pela pessoa indicada no edital. Isso inclui declarações, compromissos e outros formulários. Uma dica de ouro aqui: tenha um responsável pelo envio da proposta que se encarregue de verificar todos os detalhes e garantir que a proposta esteja completa antes de ser enviada. E para concluir essa aula, eu preciso que vocês evitem os erros mais comuns em licitações. Não é difícil, mas exige atenção e organização. Ao seguir as dicas que passamos hoje, você reduz significativamente as chances de sua proposta ser eliminada por falhas simples, mas cruciais. Lembre-se sempre de verificar a documentação completa, cumprir os prazos rigorosamente, seguir o formato exigido pelo edital, garantir que o preço seja realista e adequado. É tão importante quanto as obrigações que eu passei nas aulas anteriores. Assegurar que todos os documentos estejam assinados e completos. Com um pouco de cuidado e organização, você vai aumentar muito as chances de sucesso em qualquer licitação. Uma tarefa muito simples que eu costumo passar para o pessoal é: revise um edital de licitação recente e faça uma lista de possíveis erros que você poderia cometer, e se não tomasse os devidos cuidados, isso pode te ajudar a fixar o aprendizado, né? Eu costumo comentar com o pessoal: o treino vai te dar experiência e vai demonstrar quais são os pontos-chave, né? Então, finalizo essa aula por aqui, né? Espero que qualquer dúvida que vocês tenham aqui, comente abaixo aqui, que nós iremos
tirar suas dúvidas tempestivamente. Forte abraço.